Tem alguns autores, né, que trabalham com essas teorias de liderança que falam que a gente, para liderar, a gente tem que ter essa consciência do eu, do outro, né, do ambiente, e a gente precisa ter muito clareza, a propósito, que você trouxe isso muito bem, né? Então, imagina que fosse uma pirâmide, né? Na base dessa pirâmide está o propósito, está o que vai sustentar esse elo entre o eu e o outro, o líder e o liderado, né? Imagina que de um lado do triângulo está o eu, do outro lado está o liderado, né? O líder e o liderado. Dentro desse triângulo é a comunicação. E no ápice desse triângulo seria o resultado. O triângulo ele tem 3 pontos, né? Então o ápice seria o resultado e a base dele, os 2 pontos na base. De um lado, aquilo que você acredita ou que os dois acreditam, e do outro ponto, a ação, o agir. E quando a gente conversa, quando a gente trabalha com o líder, né, o líder é aquele que influencia o outro a fazer o que precisa ser feito. Dentro disso, né, o propósito ele é muito importante. Comunicar com clareza o propósito, levar aquelas pessoas que estão com você a consciência de por que estão ali, por que estão fazendo aquilo, a importância, e envolvê-los para que eles possam se sentir parte. Você trouxe aqui o testemunho que pessoas vão na adega e eles não vão só para comer a comida, eles vão porque eles gostam de ser atendido, né, pelo gerente, por outro, então eles citam até nas reviews o nome das pessoas que atenderam e que você tem orgulho de compartilhar isso. O que eu quero dizer é que é uma arte, né? É uma arte quando você tem uma ideia e você toma a decisão de abrir o seu próprio negócio. Você está levando com você uma paixão, você está levando algo que você acredita. E aí vem esse primeiro ponto da pirâmide ali, o acreditar. Você acreditou em algo que faz sentido para você, você transformou isso num propósito, e aí você tomou decisões e partiu para a ação, né? Seja criar sociedade, buscar investidores, montar a sua equipe, desenvolver o seu processo, e aí você foi criando, né, os elos de comunicação com as pessoas envolvidas, e no ápice estão os resultados. Então hoje eu te considero uma pessoa de sucesso, não só pelos seus resultados financeiros, mas pelos seus resultados de relacionamento, principalmente, né? Porque uma vez, eu esqueci o nome do autor, eu li um livro que falava justamente disso. O sucesso não pode, não deve ser medido apenas pelo financeiro, porque o dinheiro, a gente faz, a gente perde, a gente faz de novo, e às vezes o que você faz com esse dinheiro não te leva a lugar nenhum. Então, o importante é como você vive com aquilo que você, e por que você faz, né? Aquilo que você faz, o sentido que você dá à sua jornada. Você falou do processo, da importância dessa consciência do processo. Onde que eu quero chegar? A comunicação, ela é muito importante, porque muitas vezes a gente tem projetos brilhantes, a gente tem ideias brilhantes, a gente tem propósitos muito fortes, mas a gente não consegue levar as pessoas conosco, ou eu não consigo conectar de forma correta ou com as pessoas certas. Como é que é a sua rotina na comunicação com a sua equipe? Você faz reuniões, você faz aqueles feedbacks curtos, como é que é o seu dia a dia ali dentro da sua equipe? Eu acredito muito em treinamento que a gente fala de one-on-one, né? Reuniões eu faço não com a frequência que de repente eu deveria fazer, mas eu sou realmente muito em cima em termos de treinamento diário, porque se você deixa passar o momento que precisa ser aprimorado, é difícil aquela pessoa ter a médio e longo prazo um entendimento do que ela está fazendo errado. Então, se você pega e identifica o erro na hora, eu acho que ele é muito mais fácil você corrigir ele do que esperar uma reunião depois para levantar determinados pontos. Eu tenho uma equipe de liderança junto comigo que ela tem uma percepção muito grande do que está acontecendo no salão, em relação ao cliente e em relação ao nosso time. O nosso time, constantemente, a gente demonstra para eles o que pode vir a ser melhorado e como é que ele pode vir a conectar com o cliente de uma forma mais efetiva. Eu não digo ninguém para você faz isso porque tem que fazer. Eu demonstro por ele o porquê que aquilo precisa ser feito daquela forma. E eu busco constantemente, junto com a minha equipe de liderança, demonstrar para eles o entendimento deles. E pego o feedback e ver se eles entenderam
Porque uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que você fala, outra coisa é o que a pessoa sente. E às vezes essa comunicação ela não flui. Você tem que partir da primícia que todo mundo está ali tentando fazer o melhor dele. Se ele não entende que o melhor dele precisa ser alterado de alguma forma, precisa ter um esclarecimento, uma comunicação muito boa da liderança para mostrar para ele o que precisa ser feito. Algumas coisas mais técnicas, elas podem sim ser feitas através de reunião. Você estudar teoria de Taylor em administração de empresas, você cria parâmetros de produção. Agora, conexão com o cliente, as pessoas são diferentes, né? Não existe uma cartilha que você possa seguir. E é por isso que as pessoas vão trabalhando com o tempo, elas vão adquirindo uma experiência maior do que as outras, porque ela já passou por aquele aprendizado, ela já teve aquela situação, então ela sabe, de certa forma, como deve se comportar para que resolva o problema de uma forma muito melhor. Erros e acertos, à medida que vai se fazendo, vai se buscando fazer mais acertos do que erros, mas entender que quando erra, é parte do processo de aprendizado. Então, não é de todo ruim. E você treina, né, sua equipe, os seus líderes, eles replicam exatamente esse modelo? Ou você entende que cada líder tem a sua maneira de ser e você dá essa autonomia para que os líderes lideram as suas determinadas equipes no seu modelo, desde que respeitem, né, a cultura da empresa e vamos dizer assim, as normas, as regras daquilo que você... Como é que é esse fluxo da hierarquia de liderança dentro do sistema, que assim, tem lá o chefe da cozinha, tem o chefe, né, dos garçons, não sei exatamente como é o seu organograma, e você tem outras unidades, ou pelo menos está para lançar, né, está para inaugurar outras unidades. Como você vê essa replicação dessa cultura? Porque você faz assim, você age assim, isso deu certo. Como é que você vê isso? Eu acho que o básico é contratar certo. Claro que existem muitos livros de como é que você faz para contratar, como você faz uma entrevista para contratar. Hoje eu tenho orgulho hoje de dizer que eu contrato mais certo que errado. De vez em quando eu erro também no processo de contratação. Que acaba contratando uma pessoa que você acha que vai agregar e com o tempo você vê que os valores são diferentes. A minha equipe, eles são treinados, a liderança, a contratar as pessoas pelo coração, pela honestidade, pela integridade, pelo comprometimento, pela índole. Eu acho que é uma questão muito mais de ser humano do que de técnica. Técnica, a gente faz isso há 24 anos, a gente ensina a pessoa a carregar a bandeja ou a servir carne, assar, preparar, desde que ela tenha os valores que são os valores condizentes com os valores da empresa.